O que eu quero falar hoje para você nessa manhã de domingo é sobre um trabalho importante. Cada um de nós, você aonde você estiver na sua vida, tem muita coisa na sua vida, mas existe um trabalho que é extremamente importante, que você precisa realizar. E eu não vou dizer qual é, você vai descobrir direitinho. Não é um trabalho que eu quero que você realize. É um trabalho que eu acredito que você vai descobrir que é o mais importante nesse ano na sua vida. Então eu coloquei da seguinte maneira: em 2018, nesse ano que está começando, vamos supor que ele está começando agora, a gente já tem aí 20 dias de 2018, mas nesse ano, eu acho que você talvez tenha pensado nisso, há muitas coisas que você poderia fazer. E isso é muito bom, e talvez você até conquiste muitas delas. E há muitas coisas que você vai fazer. E entre essas duas frases existe um abismo, porque as coisas que você poderia fazer, as coisas que você vai fazer, é o que vai determinar como é que vai terminar esse ano, quando chegar no finalzinho de 2018, se você vai estar frustrado, se você vai estar feliz, se você vai se sentir realizado, se você vai se sentir que foi mais um ano, não mudou muita coisa, apenas mais um ano na sua vida e a vida parece um pouco estagnada. Está entre essas duas coisas, o que você poderia fazer e o que você realmente vai fazer. Se você vai fazer, vai exigir algum esforço, vai requerer de você algum tipo de... Você vai ter que se concentrar, vai ter que se focar, vai ter que talvez estudar mais, vai ter que talvez gastar mais tempo em alguma coisa, tirar algum tempo de outra coisa, seja o que for. Se vai tocar na sua disciplina pessoal ou não, é uma decisão sua. O que você vai fazer dentre as coisas que você pode ou poderia fazer. Mas, eu coloquei aqui, há uma coisa que você precisa fazer. Há uma coisa, e essa coisa, mais uma vez eu digo, não sou eu que vou determinar, porque ela é diferente para cada um de nós. Depende muito de como é que você está hoje, depende muito de como é que a tua vida está nesse momento. Para você é uma coisa, para a pessoa que está do seu lado, pode ser uma coisa completamente diferente, mas há uma coisa que você precisa fazer. E se você fizer, ouça, apenas essa coisa durante 2018, daqui a um ano você vai estar aqui e você vai estar num lugar muito melhor na sua vida. Eu queria profetizar que você vai estar nesse lugar, muito melhor, se você se concentrar nessa uma coisa. Na verdade, se você focar bem nessa uma coisa que você precisa fazer, não precisa esperar um ano, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, você já vai perceber grandes resultados. Porque se você realmente foca nisso, é mais rápido do que você imaginava. E eu não sei qual vai ser essa uma coisa na sua vida, porque é diferente para cada um de nós, mas ainda que você consiga fazer... Ainda que você não consiga fazer mais nada nesse ano, não deixe de se concentrar nessa uma coisa. Qual coisa, André? Do que você está falando? Eu vou te dar algumas sugestões e depois a gente vai compartilhar uma história muito legal no Antigo Testamento que frequentemente produz um impacto imenso na minha vida. O fato de eu ter ficado alguns dias fora, eu esqueci de fazer uma coisa muito importante. Eu esqueci de pedir que alguém da minha família, ou algum conhecido, girasse o meu carro, de vez em quando, lá o motor, para confirmar que ele continua vivo, né, funcionando. E aconteceu o que eu já esperava, chegando depois de 15 dias, eu fui girar o carro e ele não deu a menor bola para a gente, não deu o menor sinal de vida. Quando eu apertei aquele botãozinho do alarme, sabe, que costumeiramente faz a porta fazer assim, clique, ele fez, não fez nada, né? Só o botão. E eu girei o carro, é como se estivesse num brinquedo. Então o carro não funcionou, e para vir para cá hoje, eu peguei um táxi, um Uber, e eu não sei se isso te ofende, eu espero que não, mas eu vim de Uber para cá hoje. E durante esse trajeto, o fato de eu não estar dirigindo me fez ter um tempo bom para continuar lendo o que eu estava lendo. Eu estava lendo o livro de Neemias, que é o personagem que hoje a gente vai olhar para ele. E é fascinante essa história, em vários aspectos. Porque no livro de Neemias, aparentemente, não tem nenhum milagre. Não tem, aparentemente, alguma coisa sobrenatural acontecendo. O que tem ali é extremamente expressivo, são decisões,
São posicionamentos, um posicionamento de firmeza impressionante, que faz toda a diferença no final da história. E no final da história você descobre realmente o que aconteceu foi um milagre. O que aconteceu foi algo sobrenatural, mas não imediatamente. Foi por causa de uma decisão que foi tomada. E eu creio que essa história também pode produzir um grande impacto na sua vida hoje. Essa coisa na qual você precisa se concentrar em 2018. Lembra que eu te falei? Você pode fazer muita coisa, tem coisa que você vai fazer, mas há uma que você precisa fazer. E talvez seja uma dessas. Pode ser um hábito que precisa ser quebrado. E eu acho que isso atinge muitos de nós. Seja qual for. Você pode considerar um vício, uma dependência, ou simplesmente uma mania, um hábito, seja o que for. Mas a maioria de nós consegue olhar para isso e dizer, é verdade, eu acho que tem algo assim na minha vida. Um hábito que precisa ser quebrado, ou um alvo que precisa ser atingido. Um lugar onde você quer chegar na sua saúde, nas suas finanças, né, nos seus relacionamentos. É um alvo que eu preciso atingir e eu preciso focar nisso. Talvez seja um projeto que precisa ser concluído. Você já começou, mas não terminou. E é tão importante que você termine. E eu vou te mostrar por quê. Pode ser um relacionamento que precisa ser restaurado. Pode ser um relacionamento que precisa ser rompido. Porque nem todo relacionamento é bom. Nem todo relacionamento é saudável. Os melhores relacionamentos na nossa vida, dirigidos por Deus, nos fazem muito bem. Mas nem todo relacionamento é um relacionamento bom. Então, talvez algum precisa ser... A Bíblia fala sobre isso. De a gente se separar de certas coisas, de certas pessoas. Talvez seja isso. Talvez seja isso que muitas vezes não faz o seu 2017 ser diferente de 2016. E que talvez esteja condenando 2018 a ser igual. Um relacionamento que precisa ser rompido. Talvez seja um débito ou uma dívida que precisa ser quitada. E talvez a coisa que você precisa fazer não esteja nessa lista. Mas você sabe, eu acho que no fundo você sabe muito bem qual é essa coisa e como você pode se concentrar nela para obter algum resultado. Para isso, antes de tudo, você tem que identificá-la. Qual é essa coisa? O que é essa coisa que você precisa se concentrar em 2018. Eu estou te convidando a não complicar muito, mas pegar apenas uma coisa e dizer, isso é tão importante, isso tem atrasado a minha vida, isso tem feito a minha vida ficar no mesmo lugar, eu estou estagnado e eu quero focar nisso. Ou então isso está me empurrando para trás, isso está acabando comigo, isso está me destruindo, isso está destruindo a minha família. Então eu preciso focar nisso. Você precisa identificar. E uma vez identificado, agora você tem que decidir fazer algo. Tão simples, tão básico. Pastor, o senhor fala isso quase todo domingo, é verdade. Mas eu e você precisamos ouvir isso outra vez. E olha aqui para mim, você precisa, e eu vou usar essa expressão de novo, decidir. Toda coisa boa que já aconteceu na sua vida foi assim, você teve que tomar uma decisão. Todas as coisas ruins também têm a ver com uma decisão. Mas eu queria que por um segundo você imaginasse comigo. Você é capaz de sonhar comigo agora? Imagine, não seria sensacional se alguma coisa acontecesse em 2018, para que quando você chegasse no final dele, você tivesse essa situação resolvida. Está resolvido, ficou para trás. Eu e você já temos um monte de coisas que ficaram para trás, está resolvido, glória a Deus. Vamos deixar 2018 ser o ano onde algo tão importante, tão grande fica resolvido na nossa vida? Quanto dizem amém? Esse vai ser o nosso foco nesse domingo, nesse iniciozinho de 2018. E eu não sei como vai o seu coração, mas eu estou empolgado. Eu creio que Deus hoje pode realmente marcar a sua vida e você pode sair daqui com algo muito especial. Você está pronto? Diga amém. Vamos falar desse cara então, Neemias. Ele tem um livro só dele aí na Bíblia. E o livro de Neemias é uma espécie de diário dele mesmo. Ele mesmo escreve algumas coisas que aconteceram com ele. Algumas decisões que ele tomou. Ele chega a escrever até orações que ele fez a Deus. Eu decidi falar assim com Deus, ele escreve com detalhes. E ele coloca alguns pontos muito importantes. Eu quero te contar um pouquinho da história de Neemias e me concentrar com você em apenas esse um versículo. E eu peço a Deus que esse versículo que eu considero tão poderoso possa ligar você a essa uma coisa que você tem que fazer esse ano.
E eu creio que, como resultado disso, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Vai fazer você olhar para esse dia, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, e vai dizer: glória a Deus, olha só o que Deus fez na minha vida nesse tempo. Tudo isso como resultado de você não apenas orar e pedir para que Deus faça algo, mas você se concentrar nessa uma coisa. Neemias aparece na história da nossa vida mais ou menos aí 444 antes de Cristo. E ele vive um tempo muito interessante, porque o reino de Israel já não existe mais. Em algum momento ele foi dividido e por causa dessa divisão muita coisa aconteceu. E mais ou menos uns 100 anos antes disso daqui, em 500 e poucos antes de Cristo, Israel já tinha sido invadido pela Babilônia. Você conhece um pouquinho da história do rei Nabucodonosor, quando você vê Daniel, seus amigos, aquilo ali é que eles foram trazidos para o reino da Babilônia, mas a Babilônia tinha invadido Jerusalém e já tinha destruído tudo, e os muros tinham sido quebrados, as portas tinham sido queimadas. Quando Neemias aparece na história, já tem 2 gerações, já tem cerca de 100 anos, onde não existe mais algo que para eles é tão importante: a cidade, onde havia o templo, onde havia a adoração a Deus, onde os sacrifícios eram feitos, onde estava toda a identidade social, econômica, emocional, está tudo envolvido naquilo, já não existe mais. E Neemias tem uma vantagem fantástica, porque ele vai galgando alguns degraus socialmente, ele se torna um cara muito importante. Ele não é empregado, ele é um escravo, mas ele é copeiro do imperador. Esse cara, Artaxerxes, que é um nome lindo se você quiser um dia batizar o seu filho, neto, Artaxerxes I, rei da Pérsia. Agora já não é mais a Babilônia, mas é a Pérsia que está tomando conta, que invadiu, que é o grande império mundial. Esse cara é um imperador, ou seja, ele é o cara mais importante do planeta naquele momento. E Neemias tem um lugar, uma posição de vantagem. Ele é o copeiro. Ele é alguém que o rei confia tanto, que o rei decide que esse cara vai provar da minha comida e da minha bebida antes de mim. Você sabe que naquele tempo, um tempo de extrema violência, reis eram assassinados das maneiras mais variadas. Uma delas era por envenenamento. Então o rei arrumava alguém que ele confiava e dizia: você vai provar a minha comida e beber da minha bebida, para que quando eu for comer e beber, eu fique tranquilo, que ninguém me envenenou. Porque se tiver que morrer, morre você, eu não, né? Em outras palavras, ele tinha que confiar. Se ele não confiasse, se fosse alguém que ele ficasse com o pé atrás, essa pessoa poderia enganá-lo. Então, esse homem, Neemias, estava numa posição muito especial. Ele não se aproveitava disso, mas ele estava numa posição muito especial. Ele não precisava se preocupar com nada, a vida dele estava tranquila. Mas a Bíblia conta a história de um momento onde o seu coração é murchado, partido, ele está extremamente triste. E ele se importa muito mais com os outros em algum momento do que consigo mesmo. E é nesse momento. A gente não sabe se Neemias já havia estado em Israel, a Bíblia não fala sobre isso. Porque, como eu disse para você, 100 anos antes, os babilônios já haviam invadido, destruído tudo lá, os muros, o templo, tudo. Mas Neemias fica sabendo. Por isso que eu penso, eu acho que ele não sabia, porque muito tempo atrás já estava tudo ruim, mas agora parece que é uma novidade para ele. Ele fica sabendo que a situação está horrível em Israel. Em algum momento, o rei olha para ele e fala: você está triste? Você nunca está triste? O que houve? E ele fala: não dá para não ficar triste. Ele, com muito respeito, fala com o rei e fala: o meu povo, a minha terra está completamente destruída. Os muros foram quebrados, as portas foram incendiadas. E ele faz algo que ninguém esperava. Ele pede uma folga ao rei, uma longa folga. Se o rei quiser, se o rei permitir, se o rei tiver graça comigo, o senhor pode me permitir ir lá para reconstruir. E o rei não apenas concede esse desejo, mas dá muito mais a ele. O rei vai além, porque Neemias tinha se tornado uma espécie de amigo. E o rei faz mais do que Neemias poderia sonhar. Ele praticamente nomeia Neemias governador da Judéia, mais ou menos um prefeito de Jerusalém, e dá a ele o que ele precisava para ajudar o seu povo, contanto que ele volte, né? E Neemias gasta um bom tempo planejando essa viagem. Vai acontecer alguns meses depois.
E ele leva todo o dinheiro, material de construção, uma caravana de judeus que queriam voltar para Jerusalém. Agora tenta imaginar, tenta comigo enxergar isso aqui. E Jerusalém estava realmente completamente destruída. Naquele tempo, diferente de hoje, as cidades precisavam ter muros altos. No Rio de Janeiro a gente não sabe o que é isso, em muitas outras cidades. Mas o perigo de ser invadido era frequente. Era um abuso o tempo todo de qualquer outro povo. Se você não tivesse muros na sua cidade, se você não tivesse alguns limites, você não tinha proteção alguma, você não tinha nenhum sentido de Estado, você não sabia quem você era. Os muros da cidade estavam no chão. O templo, que era o coração daquela cidade, estava completamente destruído, queimado. Um monte de construção em ruína. As pessoas que moravam lá naquele tempo sequer conheciam o que era aquela cidade antes. Nunca viram. Nasceram e já era daquele jeito. Como eu te falei, pelo menos 2 gerações. Eles não tinham sequer noção de nacionalismo, de cidadania, de autoestima. É estranho. A gente não sabe muito bem o que é isso, mas eles nasceram num outro cenário. Eles nasceram onde eles não tinham nada, eles eram propriedade de uma outra nação, e agora que eles voltam para a sua própria nação, que o rei concede isso a eles, a cidade toda está em ruína, não há nem o que fazer lá. E o entorno daquela região era governada por generais poderosos, em volta. Para piorar a situação, a gente não tem nenhuma defesa, e quem está em volta quer abusar da gente o tempo todo. Então, eram esses generais, que seriam milicianos para a gente hoje, que subjugavam os habitantes de Jerusalém, roubavam tudo que eles plantavam, vinham esses homens e roubavam. Aquela cidade que é hoje, até hoje, um lugar tão expressivo, tão, de alguma maneira, importante, relevante historicamente, naquela época não passava de um lugar de passagem, de um lugar para o outro. Eu quero passar para lá, eu passo por aqui, porque não tinha nenhum limite, não tinha nada. Quem queria chegar do outro lado passava por ali. Não existia nenhum orgulho pela nação, não há qualquer noção de que Deus está com eles. Eles esqueceram até mesmo da história do que Deus havia feito por eles. Mas agora chegou Neemias, e Neemias está empolgado. Mas quando ele chega na cidade, isso já deve ter acontecido com você. Você tem um projeto, você vai começar. Quando você chega para ver, ele já estava arrasado antes, ele fica mais arrasado ainda. Ele fica extremamente frustrado com o que ele está vendo. Ele chora durante 2 noites. Ele não sabe muito bem naquilo que ele se meteu. Ele passa dia e noite andando pela cidade. Como eu disse para você, eu estava lendo, eu percebi, ele vai cavalgando pela cidade. Tem lugares que o cavalo dele não consegue passar. Está completamente em ruínas. E ele chega a uma conclusão. Ok, se eu não conseguir fazer absolutamente mais nada aqui, pelo menos os muros dessa cidade eu preciso reerguer. Foi o que eu coloquei aqui. Antes de tudo, eu preciso reconstruir os muros da cidade, que significa restabelecer os limites. Isso aqui dava uma série muito legal. Qualquer hora a gente pode tratar dela aqui na igreja. Por que isso vem primeiro? Por que isso é tão importante? Antes de tudo, reconstruir os muros. Estabelecer ou restabelecer os limites. Tem muita coisa para fazer, Neemias, tem. Tem que restaurar a economia. Tem que voltar a ensinar a lei, porque ninguém mais conhece. O conhecimento histórico, o senso de nação, os nossos filhos e netos têm que saber o que Deus fez aqui. Tudo tem que ser restaurado. Mas a gente não vai conseguir fazer nada disso sem antes reconstruir os limites da cidade. Porque quando esses muros forem levantados, se forem, o povo agora vai ter proteção finalmente. Agora a gente consegue se concentrar em qualquer outra coisa sem precisar ficar olhando para um lado e para o outro para saber se vamos ser atacados ou não. Vai começar a reproduzir neles, a produzir outra vez um senso de orgulho nacional. E eles começam a reconstruir os muros em volta daquela cidade. É sensacional, porque Neemias tem um discurso rápido. Gente, a coisa está feia, mas o que vocês acham? Vamos reconstruir? E ele consegue empolgar todo mundo. Vamos! Parece que estava todo mundo esperando que alguém chegasse e falasse, vamos, e eles, o povo todo, cara, a gente está junto, vamos reconstruir. E é
E é importante, porque, queridos, nós estamos falando de um projeto gigantesco, que vai exigir o envolvimento de todo mundo. E à medida que o tempo passava, era fantástico como o progresso ia acontecendo. E a Bíblia narra em um capítulo inteiro. O fulano, Beltrano, fala os pais e onde eles moravam, ficaram responsáveis por esse trecho. E a gente não sabe, mas eles falam, começava aqui na casa da dona fulana, terminava lá na esquina da padaria, não sei de onde. A Bíblia fala sobre isso. Então aquela família era responsável por aquele trecho, todo mundo estava engajado. E esse progresso, quando os muros começam a subir, aquilo chama a atenção de todo mundo. E começa a chamar a atenção das pessoas à volta de Jerusalém. E alguns políticos começam a pensar, esse projeto está afetando a nossa economia, porque até hoje a gente conseguia entrar e sair sem o menor problema, mas agora parece que os muros estão começando a interromper isso. Estão tirando a nossa liberdade de entrar e sair dali quando nós bem entendermos, porque a gente pode entrar e pegar o que a gente quiser, porque eles eram mais fortes, eram armados. Esses políticos, esses milicianos estão dizendo, se Jerusalém tiver os seus muros outra vez, vai se tornar uma cidade outra vez. E podem se levantar contra nós. Podem finalmente se fortalecer. Interessante, porque às vezes nós não temos muito essa visão a longo prazo, né? O que algo pode se tornar se a gente deixar que aconteça. A gente costuma olhar muito para agora, mas aparentemente o inimigo sabe muito bem que certas coisas que você faz agora vai afetar o seu amanhã. E se ele conseguir impedir você agora, ele está impedindo algo que vai acontecer amanhã. Se ele conseguir te paralisar hoje, ele está impedindo algo que você vai se tornar amanhã, e que vai ser bom para todo mundo amanhã, menos para ele, que é seu inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Então os habitantes daquele entorno se tornaram muito preocupados com o que estava acontecendo. Se sentiam ameaçados pelo fato de Neemias estar levantando aqueles muros. E um nome se destaca, o líder daquela oposição era um camarada chamado Sambalá, que é um nome engraçado para a gente. Não sei se remete você ao carnaval que está chegando. E pensar que esse é o nome do inimigo. E Sambalá, toda vez que você lê alguma coisa na Bíblia, em Neemias, sobre Sambalá, ele é o representante do diabo, ele é o inimigo do povo de Deus. Sambalá tinha muita influência, mandava em todo mundo. Ele decidiu que ele vai impedir aquela reconstrução. E existe coisas, como eu disse para você, existe pelo menos uma coisa que você tem que fazer em 2018, não tenha dúvida. Essa oposição já se levantou. Ela está prontinha para dizer para você, você não vai conseguir e eu vou impedir. E isso eu não sei o que faz com você, mas eu espero que a narrativa bíblica te faça entender. Em algum momento Neemias fala assim, gente, não fica com medo, porque Deus está com a gente. Quando o inimigo se levanta para dizer para você, não vai acontecer, ele é um mentiroso, ele não sabe. Assim como no final dessa história maravilhosa, Sambalá cai por terra, o seu orgulho cai, ele não pode falar mais nada. Da mesma maneira, aquilo que o inimigo tem falado que não vai acontecer na sua vida, você pode confirmar, Deus está comigo. E no final da história, ele será envergonhado, o seu inimigo será envergonhado. Veja as estratégias que Sambalá começa a utilizar. Primeira coisa que ele faz, quase que imediatamente, é que ele envia espiões para a cidade que está começando a ser reconstruída, para espalhar rumores. É engraçado que a gente tem a tendência de ouvir tudo que falam e acreditar. Se você tem um WhatsApp, você sabe o que eu estou falando. Você já leu alguma coisa do tipo assim, li isso aqui, achei importante compartilhar. Nos grupos, né, de WhatsApp, de Facebook, uma das coisas que eu mais faço é dizer, gente, isso nem é verdade, isso é boato. Você tem que primeiro ver a fonte, né? As pessoas falam tudo. A gente tem a tendência de acreditar no que falam para a gente. Então, quando alguém é infiltrado para espalhar um boato, para espalhar alguma coisa, nós temos a tendência de dizer, é mesmo, é assim. E foi a primeira coisa que ele fez, para desanimar as pessoas, espiões infiltrados, para provocar desânimo. Esses homens dos inimigos estavam lá no meio dizendo, vamos trabalhar, vamos. E no meio do trabalho eles diziam assim, eu acho que a gente não vai conseguir não. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que a gente está trabalhando em vão. Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Para que a gente está fazendo isso?
E outros talvez falavam assim, você sabe quais são as reais intenções de Neemias? Será que ele não está querendo mandar em vocês? Você acha que a gente deveria estar realmente fazendo isso? E todo tipo de boato para desanimar todo mundo. E não parava de ter problema, reclamação, porque tudo que a gente vai fazer de bom gera essas coisas também. Mas eles não pararam. Eles continuaram reconstruindo, que alguém diga aleluia. E Sambalá olhou para aquilo e quando percebeu que não funcionou apenas infiltrar espiões para desanimar o povo, eles começaram a pensar, a gente vai ter que ser um pouco mais violento, e começaram a mandar grupos armados para atacar os que estavam construindo os muros. Isso é interessante, porque Deus de alguma maneira avisa a Neemias e aos construtores, agora eles vão vir e vão pegar pesado. Então agora toda essa turma que está reconstruindo o muro, tem um aviso neles, a gente precisa se preparar. E eles pegam em armas agora, além das ferramentas eles estão armados e eles estão preparados. De alguma maneira, se vierem contra nós, a gente vai contra-atacar. E é esse momento que o povo tem um desânimo muito grande e fala, como é que vai ser? Porque a gente só ouve falar que eles vão pegar a gente, vão matar a gente. Já aconteceu com você? Ameaça, uma atrás da outra, vou te matar, vou fazer aquilo outro, vou fazer isso. E quando a gente ouve isso, qual é a tendência? É acreditar. E o povo começou a pensar, todo mundo que mora perto desses nossos inimigos está ouvindo que eles vão acabar com a gente. Como é que vai ser, Neemias? E é aí que Neemias vem e fala. Neemias primeiro arma o povo todo e fala, olha só, a única opção que vocês têm, ou se vocês não quiserem se entregar, é lutar. Então lutem. Lutem pelas suas famílias, lutem pelas suas mulheres, seus maridos, seus filhos, por tudo que é de vocês, lutem. E ele termina dizendo, e não fiquem com medo, porque o Senhor é convosco. Você entende como essas duas coisas vão juntas? Deus é comigo, então deixa com Ele. Ok, muitas vezes Deus vai falar para você, você não precisa fazer, deixa que eu faço, mas muitas vezes Deus vai falar, pega a tua arma e se prepara para a batalha. Uma batalha que não aconteceu. Porque quando os inimigos souberam, poxa, a gente ia pegar eles de surpresa, mas eles já estão sabendo que a gente vai atacar, eles recuaram. E a Bíblia fala que a reconstrução retomou e eles continuaram construindo. Glória a Deus. E agora, os israelitas, além de construir o muro, precisam ter escoltas que ficariam de sentinela, guardando uns aos outros. Queridos, se eu fosse contar para você o que isso significa e como isso toca na nossa vida hoje, esses opositores, esses adversários, causaram muitos e muitos e muitos problemas. Como eu e você experimentamos. Eu não gosto, eu detesto problemas. Eu e você também. A gente gosta quando a vida é uma linha reta e tudo vai dar certo. Mas de vez em quando tem umas curvas, de vez em quando tem uns desvios. Por que isso está acontecendo? Mas ouça, não importava o que acontecesse, os muros continuavam subindo. Como isso é importante? E quando eles estavam perto de terminar a reconstrução dos muros, o próximo passo seria apenas colocar as novas portas, os novos portões. Foi aí que o inimigo pensou, nada do que eu estou fazendo está funcionando. Nem desanimar eles com palavras, nem desanimar eles com ameaças, nada está funcionando, eles estão prestes a colocar as portas. Então ele teve uma nova ideia e uma estratégia. E é uma estratégia que eu e você vamos, não tenha dúvida, você vai ver ela em algum nível contra você em 2018. Eu não queria profetizar isso para você, mas simplesmente é assim que acontece. E essa estratégia é uma das mais perigosas, é pior do que qualquer uma dessas. É uma estratégia chamada distração. O que Sambalá quer fazer agora é distrair especialmente Neemias, especialmente a liderança, mas distrair qualquer um que esteja nessa posição. Causar algum tipo de distração que fizesse com que Neemias saísse da cidade. E uma vez fora da cidade, eles matariam Neemias. Porque eles pensavam, se a gente matar o líder, certamente o povo desanima. Vai abandonar essa ideia de restaurar as cidades. E aí Neemias, no capítulo 6, que nós vemos esse encontro, ou esse quase encontro de Neemias com Sambalá. Sambalá que está pondo em prática o seu plano de matar Neemias. E é aqui nesse contexto que nós nos encontramos com esse maravilhoso versículo, que eu espero que você
seja inspirado por eles para esse ano 2018. Quem está acordado, diga amém. Veja o que diz Neemias 6, verso 1. Sanbalate, Tobias, Sesem e o resto dos nossos inimigos, importante que você saiba, souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sanbalate e Gesem me mandaram um recado. E agora esse recado não tem nenhuma ameaça nele. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles. É uma reunião diplomática, é um bate-papo. Vamos ver o que a gente, já que você reconstruiu tudo, vamos ver o que a gente faz a partir de agora, já que a gente não conseguiu impedir. Mas a intenção deles era me fazer algum mal. O Neemias que escreve isso, quando ele fala isso, ele sabe, eles querem me matar. Eles querem acabar com o projeto todo. E se eles me matarem, eles sabem que é bem provável que o projeto termine. Aí, eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Neemias nem vai lá, claro. Ele manda mensageiros. Vocês estão querendo falar com Neemias? Olha, ele mandou a seguinte mensagem. Aqui vai a mensagem, esse é o versículo. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Talvez você já tenha ouvido esse versículo durante esse ano que passou, ou antes. Eu peguei nessa versão, que é a nova versão, a nova linguagem de hoje. Eu estou fazendo um trabalho importante, não posso descer até aí. Parece que Neemias está só dando uma desculpa. Mas ele está falando algo que é tão legal para a gente hoje. Eu estou fazendo um trabalho importante. O que eu estou fazendo é tão grande que eu não posso interromper simplesmente para fazer o que você me pede. E ele diz, eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Quem está acordado, diga amém. E eles me mandaram, olha só a insistência dos caras. Eles me mandaram esse mesmo recado 4 vezes. Vem conversar com a gente. Para te matar você. E eu mandei sempre a mesma resposta. Qual a resposta? Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Vamos dizer isso bem alto como igreja? Esse próximo versículo é a mesma coisa, só para você falar sobre a sua vida. Eu coloquei diferente no final, não posso parar, não posso interromper o que eu estou fazendo. Vamos lá, todo mundo junto? Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso parar. Há algo na sua vida, há um grande muro no seu mundo, e esse muro não é um muro de separação apenas, mas é uma construção, um projeto, algo importante. E você está lá em cima, e você precisa garantir que você vai completar, seja qual for a obra que Deus designou que você fizesse. Deus tem esse projeto na sua vida, e você precisa dizer tal como Neemias. Aqui onde eu estou, nesse momento, nesse instante na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu chamado, eu estou fazendo um trabalho importante e não posso parar. Os versículos seguintes vão falar dessa insistência de Sambalá, do inimigo, dizendo, não, para um pouquinho, e alguma distração acontece. Alguma coisa acontece que faz você pensar, talvez eu possa parar um pouquinho, mas não, Neemias repetiu, eu estou fazendo um trabalho importante. Eu estou fazendo um trabalho importante. O meu trabalho é muito importante para eu parar, para eu descer. Se Neemias descesse daquele muro e fosse se encontrar com Sambalá e a sua turma, eles o matariam. Esse livro nem estaria na Bíblia, possivelmente. Talvez a gente nem conhecesse a história de Neemias se ele tivesse tomado uma decisão diferente, se ele tivesse escolhido diferente. Eu vou usar essa expressão, ele escolheu, ele decide. E eu muitas vezes não decido igual a ele. Muitas vezes eu estou fazendo um trabalho importante, mas se alguma coisa me distrai, às vezes eu penso, tudo bem. Mas hoje eu quero retomar isso para a minha vida e dizer, existe um trabalho tão importante na minha vida, eu não posso parar, até que ele seja completado, e que alguém diga amém. Ouça, há coisas em nossa vida que se nós não a completarmos, ou as completarmos, elas têm o potencial de arruinar a nossa vida e nosso futuro. Há algumas coisas que começaram na sua vida, e se você não for fiel para completar, e continuar, e terminar, a gente não pensa assim, mas isso é verdade, elas têm o potencial de arruinar a nossa vida e o nosso futuro.
Tinha tudo para ser algo bom, mas se torna algo que nos destrói. Como assim, André? Há coisas nos seus relacionamentos que, se você não lidar com elas, se você não tratar delas, não der atenção a elas, elas têm o potencial de destruir a sua família, matar o seu casamento, acabar com o seu bom relacionamento futuro com seus filhos, talvez até com seus netos. Quantos querem ter um maravilhoso relacionamento com seus netos? Eu também. Mas você sabia que tem coisas hoje que, se eu não terminar, se eu não completar, se eu não prestar atenção, se eu não lidar, se eu não tratar, pode afetar isso? Alguns de nós podem dizer, é verdade, eu sei o que você está falando, André. Há coisas que, se você não der atenção e decidir que vai ficar ali naquela escada, naquele muro, até terminar, se você não decidir, pode destruir você financeiramente. Você não está lidando com aquilo que é tão importante. E você sabe disso. Alguns aqui estão vivendo isso hoje mesmo porque não deram atenção a uma brecha no seu muro. Ou são pais, e isso mexe muito comigo. Se tem uma coisa que mexe com o meu coração, é esse relacionamento de pai e filhos, pais e filhos. Como isso é sério, como isso é grande. Você precisa sentar ao lado da cama do seu pequeno filho, da sua filhinha. Quem sabe colocar a sua mão na cabecinha dele ou dela e dizer, eu estou fazendo um trabalho importante e eu não posso parar. A minha responsabilidade, a minha aliança com essa criança, com esse filho, com essa filha, tem que ser maior do que quase tudo. E há muitas coisas que eu poderia estar fazendo. Há muito com que eu poderia estar me envolvendo. Mas essa é a grande obra que Deus me chamou para fazer nesse momento da minha vida, nesse estágio da minha vida. E eu não vou descer, e eu não vou parar. Você precisa fazer isso com seus filhos adolescentes. E até o quarto deles. Talvez estejam dormindo e você toma um susto quando vê como eles estão imensos. Quando eles estão dormindo, eles parecem maiores. E reconhecer, essa é a minha grande obra, esse é o meu trabalho importante. Não consigo pensar em algo mais importante. Homens, quantos homens tem aqui? Digo amém. Aquela foto que você tem, se for o caso, da sua esposa. Talvez esteja na sua carteira, no seu celular, ou na mesa. Aquela foto que você tem com a sua esposa e seus filhos, todo dia. Você tem que olhar para aquela foto e dizer, eu estou fazendo um trabalho importante. E eu sei que eu poderia viajar mais a trabalho, poderia estar ganhando mais dinheiro, poderia buscar novas oportunidades, poderia estar fora de casa mais tempo e me ocupar fazendo coisas que as pessoas estão me pedindo para fazer. Isso não para nunca, mas olhando para aquela foto, olhando para sua esposa, olhando para os seus filhos, olhando para a sua família, você precisa dizer dentro de você, eu estou fazendo um trabalho importante e eu não posso parar. Mulheres, quantas mulheres estão aqui? Digo amém. Você precisa olhar para o seu homem e dizer assim, eu, homem difícil, o trabalho. Eu sei lá, né, o que as mulheres pensam quando elas olham para os seus maridos, mas com certeza elas sabem que eles precisam de ajuda. Deus fez você para isso, sabia? Você já leu lá? Deus fez alguém para ser uma auxiliadora, sinal que o homem precisa de auxílio, precisa de ajuda. Deus fez a mulher para completar, para dar o suporte necessário para terminar o que o homem começou muitas vezes. Mas ouça, mulher, se você é esposa, se você é noiva, se você é namorada e está pensando em casar, há um papel muito importante que você desempenha. E eu não preciso nem dizer isso para você, eu acho que você é inteligente para saber. Você sabe o que você precisa fazer, mas é tão fácil nós nos distrairmos. É fácil demais. Seja você adulto, solteiro, casado, seja mais velho, seja adolescente, você até sabe o que precisa ser feito, você sabe qual é o muro na sua vida no qual você precisa se concentrar e trabalhar. E você sabe até quais são as brechas. Você sabe direitinho. Você sabe o que está te tentando a te dirigir à destruição do teu próprio futuro. E você sabe também o que pode produzir sucesso no seu futuro. E uma vez que você identificar isso, agora você é responsável por decidir, esse é o meu muro, essa é a minha obra, esse é o meu trabalho importante, e eu não posso descer, e eu não posso parar. É quando muitas vezes um homem precisa confrontar
uma tentação. Você é muito bonita, mas eu não vou descer daqui desse muro por você. Você é muito simpático, você me elogia a beça. Eu queria muito sair com vocês hoje à noite, mas eu não posso descer. Porque eu sei o que Deus me chamou para fazer. Eu sei muito bem no meu espírito o que Ele quer que eu faça. Eu sei o que minha consciência está me dizendo. E eu não vou descer. Você sabe do que eu estou falando? Não sabe? Cada um de nós conhece o seu desafio. Nós sabemos a grande obra que Deus nos deu oportunidade para realizar. Eu queria terminar mostrando isso para você. Talvez seja um hábito que precisa ser quebrado. Talvez seja um vício. Talvez seja o fato de que você está bebendo além do que devia. Pastor, como é que eu sei que eu estou bebendo além do que eu devia? Se alguém chegou para você e disse, você está bebendo muito. Olha, eu acho que você está exagerando na bebida. Essa pessoa não tinha coragem há um mês atrás de falar isso para você, mas chegou num ponto em que ela resolveu falar. Talvez seja esse o sinal. Quem disse a você que você tem que parar com algo, se é alguém que ama você, se é alguém que se importa com você, não disse há muito tempo atrás, não disse a primeira vez, foram para casa, oraram a respeito, se sentiram culpados, pensaram que não era conta deles, não é da minha conta. Ou então não tiveram coragem de falar com você, mas finalmente falaram, esse é um sinal. Muitas vezes é um hábito destrutivo que está governando a sua vida. E você sabe o que é. Você sabe como é que ele acontece, esse é o seu muro. Seja álcool, sejam drogas, seja cigarro. E ouça, nada disso deve ser suficiente para condenar você a se separar de Deus. Pelo contrário, Ele já aceitou você, Ele já aprovou você e Ele quer libertar você. Tem gente que não vem à igreja por causa de um vício. Deixa eu te falar, se você tem alguma dependência, o melhor lugar para você ver é a igreja. E se reunir com outras pessoas que sofrem parecido com você em outras coisas. E ouvir a palavra que pode ser libertadora na sua vida. Que alguém diga amém. Pode ser remédios que você não consegue se libertar deles. Pode ser comida, né? Um hábito do exagero, seja qual for. Deixa eu declarar sobre a sua vida. Esse é o seu ano. Esse é um ano de libertação. E eu sei que não é tão simples. Não adianta só eu falar. Vai exigir de você algum sacrifício. Mas assim como você não se tornou dependente de alguma coisa ruim da noite para o dia, Deus vai te ajudar em todo o processo de restauração. Você precisa decidir. Esse é o meu muro, minha saúde é a minha grande obra. Meu futuro é a minha grande obra, o meu grande trabalho eu não posso descer. Ser fiel à minha esposa, ser fiel ao meu marido, ser presente na vida dos meus filhos. Essa é a minha grande obra. Esse é o meu trabalho importante, eu não vou descer. Viciado em internet. Esse é o teu ano. Seja firme. Não brinque mais com isso. Não fique mais orando as orações de condenação. Creia no perdão de Deus, siga em frente. Eu sei que isso não é fácil. Se fosse fácil, você já tinha resolvido. Qual é o hábito destrutivo? O que está acompanhando você? Onde quer que você vai, precisa desaparecer. Seja o que for, suba nesse muro. E só saia de lá quando tiver completado. Declare, eu estou fazendo um trabalho importante e não vou parar. Para alguns pode ser uma dívida. Deixa esse ser o seu ano. Se você está vivendo debaixo de uma dívida, a Bíblia fala que você é como se fosse um escravo. Deixa eu te falar uma coisa, que a gente não pensa muito nisso, mas não fique tão apegado a um estilo de vida que você não pode ter nesse momento. Não tem nada de errado em dar alguns passos para trás, para melhorar a sua visão. Né? Quando você sai um pouco, você enxerga melhor, para mudar a sua perspectiva, para você poder avançar com mais força e mais consistência depois. Não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar, com a sua reputação, com a imagem que você acabou construindo, mas que nem é verdade, com o que vão falar. Deixe esse seu ano onde as coisas realmente começam a mudar. Eu vou ficar aqui nesse muro, André, até que eu esteja em posição de gerenciar as minhas finanças de maneira mais responsável. Porque eu estou fazendo um grande trabalho e não posso descer. Pode ser um relacionamento que precisa de restauração.
E é uma das coisas que a igreja mais experimenta isso. Gente que está sofrendo nos seus relacionamentos. Deixa eu te falar, número 1, você não pode ficar sem ajuda. Se o casal está sofrendo, se o relacionamento está sofrendo, se algum relacionamento precisa de restauração, não, você não vai conseguir sozinho, não vai. Você precisa de ajuda, decida que você vai investir alguma coisa. Decida que você vai fazer o Casados para Sempre, quem sabe outra vez. Ou algum outro curso, ou vai ler um livro junto, ou vai entrar em algum tipo de terapia, conversar com alguém, seja o que for. Decida que você vai finalmente se abrir no PG, que é um lugar que você deveria poder confiar nas pessoas que estão ali. É um lugar seguro. E abrir, e ajudar, e conseguir ajuda, sem mais fingimento. Deus quer ajudar você. E há pessoas que Ele tem colocado perto de você para isso. Pode ser um relacionamento que precisa ser rompido. E claro, eu não estou aqui a princípio falando sobre casamento. Eu não acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Mas namoros e amizades, alguns precisam acabar para não acabar com você. Você é uma pessoa ótima, ele também é, ou ela também, mas quando vocês se juntam, as coisas não ficam legais. E não importa de quem é a culpa, você sabe que aquele relacionamento é uma doença, ele não é bom para você. Você sabe que essa relação vai levar você a um lugar que você não quer chegar. E como é maravilhoso quando a gente não chega lá porque tomou uma decisão antes. Mas quantos de nós já chegaram lá e falaram, eu já sabia lá atrás, eu tinha 1000 sinais, mas ainda assim fiz o que eu queria fazer. Não, decida hoje, tem algo maior, eu estou fazendo um trabalho importante. Eu quero dizer para você nessa manhã, que eu sei que ficou pequeno, mas eu vou ler. Quando você se alinha com a visão que Deus tem para a sua vida, com os planos dEle e com a vontade dEle, Ele vai honrar a sua decisão. E vai fazer uma coisa que você não consegue fazer sozinho, vai te fortalecer para ir até o fim. Aleluia. E aqui que está o seu grande desafio. Em mais alguns minutos você vai embora. E quando você sair daqui hoje de manhã, ou quando você desligar o seu computador na internet, se você está ouvindo essa mensagem, depois que você terminar, nada ao seu redor vai ter mudado. Absolutamente nada vai estar diferente do que estava há um minuto atrás. Tudo vai permanecer exatamente do mesmo jeito. A única coisa que vai ter mudado, se você permitiu, é algo dentro de você. A única parte de você que vai ter mudado, talvez seja algo na sua mente. Não vai aparecer dinheiro no seu bolso. Eu sei que quando eu falo isso você sonha. Quem sabe, pastor? Não, não vai. As suas responsabilidades não vão diminuir. Os seus compromissos não vão ser cancelados. Simplesmente você vai continuar experimentando a vida do mesmo jeito. Mas, agora você sabe, você precisa tomar uma decisão. E dizer a cada dia, eu estou construindo algo grande. Minha família, meus filhos. Esse é o meu foco nesse momento. Eu não vou inventar novas maneiras de me distanciar, mas eu vou descobrir novas maneiras de me aproximar. Não vou me importar com o que os meus amigos dizem, com o que as pessoas dizem, de verdade, porque a gente fala isso da boca para fora o tempo todo. Ah, não estou nem aí. A gente está aí o tempo todo. Mas decida, eu não vou me importar com o que os outros pensam sobre o que realmente é importante para mim. E ouça, você não faz ideia do que a sua decisão de permanecer naquele muro realmente está produzindo. Realmente está fazendo acontecer na sua vida, e você não faz ideia do que a sua decisão de sair do muro também pode fazer e pode te custar. Quanta destruição pode acontecer por causa daquela uma decisão. Então olha aqui para mim. Permaneça firme. Continue confiando em Deus. Não saia da sua posição. Se tem alguém perto de você com quem você tem coragem de dizer isso, olhe nos olhos e diga, não saia da sua posição. Permaneça firme. Diga bem alto comigo, eu estou fazendo um trabalho importante.
e não posso parar. Vamos fazer mais uma vez bem alto, todo mundo junto? Eu e não posso parar. Que alguém diga amém. Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé?